Olá, 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 olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um dia 65. Dia 65. Glória, glória a Deus. Hoje nós vamos ler Levítico 12, Levítico 13, Salmos 113, Salmos 114, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 6 e 2 Coríntios 7. Ou seja, Levítico 12 e 13, Salmos 113 e 114, 2 Coríntios 5, 6 e 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico 12. Já tenho aqui aberto a minha Bíblia. Em Levítico 12. Glória a Deus. E vamos começar. Levítico 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote, por ela, fará expiação e será limpa. Levítico 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, na pele de sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas, se a mancha na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias.
E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. É uma pústula. Uma pústula. E lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo. É a lepra. Quando no homem houver praga da lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, não o encerrará, por imundo é. Mas, se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até aos seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? Então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará: o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. Mas, no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo está. Se também a carne, em cuja pele houver alguma úlcera, sarar, e em lugar da pústula vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que, se ela parecer mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará por imundo. É a praga da lepra que brotou da pústula. E o sacerdote, vendo-a, e eis que se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará por imundo. Praga é. Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação da pústula é. O sacerdote, pois, o declarará por limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver mancha lustrosa, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que se o pelo na mancha se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo. É praga de lepra. Mas, se o sacerdote, vendo-a, e eis que, se na mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará por imundo. É praga de lepra. Mas se a mancha parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo, porque inflamação é da queimadura. E quando homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino há nela,
o sacerdote o declarará por imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas, se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará por limpo, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, ao seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo. E quando homem ou mulher tiver manchas lustrosas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecerem manchas lustrosas escurecidas, é impingem que floresceu na pele. Limpo está. E quando os cabelos do homem caírem da cabeça, calvo é, mas limpo está. E se lhe caírem os cabelos na frente da sua cabeça, meio calvo é, mas limpo está. Porém, se na calva, ou na meia calva, houver praga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo. Na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã, ou em roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é. Por isso se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga, e encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra ruidora é, imunda está. Por isso, se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra ruidora é. Com fogo se queimará. Mas o sacerdote vendo, e eis que, se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles,
Então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia a praga, e o encerrará segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou o seu aspecto, nem a praga se estendeu, imundo está. Com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja por dentro ou por fora. Mas, se o sacerdote verificar que a praga se tem recolhido depois de lavada, então a rasgará da roupa, ou da pele, ou do fio urdido ou tecido. E, se ainda aparecer na roupa, ou no fio urdido ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brutante é. Com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a roupa, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na roupa de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa ou para declará-la imunda. Obviamente que estes 3 minutos aqui não é apenas para dizerem os versículos que estão no vosso coração, mas sim para descansarmos um pouco, porque foi um capítulo, 2 capítulos, mas este segundo, este Levítico 13 foi pesado e cansativo. Mas glória a Deus pela sua palavra mesmo. Glória a Deus. Que Ele nos dê compreensão, sabedoria mais e mais a cada dia para glorificá-lo. Vão abrindo as vossas Bíblias em Salmos 113. Ok? Vamos então para Salmos 113. Ok. Vamos então para Salmos 113. E glória a Deus.
Salmos 113. Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra, levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Salmos 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás? Montes que saltastes como carneiros e outeiros como cordeiros. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Vão abrindo as vossas Bíblias em 2 Coríntios 5. Glória a Deus. 2 Coríntios 5. E vamos ler 2 Coríntios 5, 6 e 7. Aqui. Vamos lá. Segunda Coríntios 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos,
eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriares de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tínhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo a Coríntios 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus,
pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segundo a Coríntios 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação. Transbordo de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegámos à Macedónia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança! Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação. E muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos.
Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas, como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de, em tudo, poder confiar em vós. Ok, amados, vamos dar aqui então 7 minutos para os pedidos de oração. E peço para orarmos uns pelos outros, por isso, as pessoas que já disseram os seus pedidos ou que nem vão dizer, mas orem uns pelos outros mesmo em voz alta, mesmo. Peçam mesmo a Deus uns pelos outros para que Deus seja glorificado acima de tudo, porque isso é a única coisa que interessa, é que Deus seja glorificado. Por isso apresentamos os nossos pedidos de oração da mesma maneira que Jesus Cristo, na noite em que foi traído no Getsemane,
quando ele estava a orar no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então que os nossos pedidos de oração sejam com o mesmo intuito de que, Pai, isto é o que está no meu coração, mas que seja completamente feita a tua vontade e não a minha. Para que Deus seja glorificado através de Cristo Jesus, pelo seu Santo Espírito. Ok? Obviamente que aqui diz pausa para escrevermos os nossos pedidos de oração, mas é obviamente para escrevermos e orarmos uns pelos outros. Amados, que tenham um ótimo domingo, que seja para a honra e glória de Deus Pai. Deus seja com todos vós
E amados, verdadeiramente que permanecemos na Bíblia, para que o nosso coração seja cheio da vontade de Deus, porque aí é que temos a verdadeira alegria, vem de Deus, não é dos nossos próprios pensamentos ou da realização dos nossos próprios desejos ou sonhos. Isso é temporário, mas a verdadeira alegria vem de Deus. Então que seja uma alegria tão firme que, independentemente do que se passa à nossa volta, nós permanecemos alegres em Cristo Jesus. Podemos até ficar tristes, podemos até ficar contentes ou felizes, mas a alegria está sempre no nosso coração. Permaneçam na Bíblia para que ela permaneça em vós. E amados, que tenham um ótimo domingo e agora um ótimo descanso. Deus vos abençoe grandemente. Deus seja connosco. Deus seja com todos nós, para a honra e glória dele somente. Então seja tudo em conformidade com a sua vontade. Deus seja com todos nós e até amanhã, se Deus permitir. Amém.